Arte na Alerj de hoje, a gente vai conhecer duas maquetes que ficam aqui dentro do Palácio Tiradentes, que representam a área da região da Praça 15, onde fica hoje o Palácio Tiradentes. Essa primeira maquete é de 1808 e a Marcele Dias, que é guia da exposição permanente aqui do Palácio Tiradentes, vai explicar pra gente, porque Marcele, comparando as duas maquetes, a gente vê uma grande diferença, né, entre 1808 e os dias de hoje. Sem dúvida alguma, e isso perpassa inclusive o nome da região. Anteriormente, a Praça 15, como conhecemos hoje, era uma região chamada Largo do Paço, em 1808 em particular, devido, é claro, ao edifício onde a família real portuguesa viveu por alguns meses antes de serem transferidas para a Quinta da Boa Vista. O Paço Imperial, que é esse prédio que fica aqui do ladinho da Alerj, né? Que a gente pode observar aqui que já existia, aquele branco ali, né? É o maiorzinho, o mais comprido. É interessante também, Priscila, notarmos que existem dois passadiços que foram feitos justamente quando a família real portuguesa chegou aqui, justamente para facilitar. Alguns dos funcionários da corte portuguesa, na época em que não havia moradia para todo mundo, ficaram instalados também na Cadeia Velha. E aí esse passadiço foi feito justamente para facilitar a entrada e saída dos serviçais da coroa portuguesa. Agora, esse prédio colorido é o prédio onde ficava a Cadeia Velha, que é a grande representação dessa região. Como que era o funcionamento dentro desse prédio, Marcele? É interessante essa sua pergunta, porque a Cadeia Velha, o nome original é Câmara e Cadeia. É uma estrutura portuguesa que não só no Rio de Janeiro, como em outras regiões do país, existe. Só que no Rio de Janeiro, como também em Santos, pegou o nome Cadeia Velha porque os parlamentares eles trabalhavam na parte de cima do prédio e embaixo ficava a cadeia pública. E nessa área aqui também em volta, que é a região da Praça 15, a gente vê algumas alterações em relação ao dia de hoje. Ali é o chafariz do mestre Valentim, Isso. Né? Hoje nós conseguimos ver ele totalmente preservado na atual Praça 15 e o mar, como podemos ver, ele chegava até mesmo a região do chafariz. Marcele, a gente pode observar nessa outra maquete a modernização da região da Praça 15, né? Quais são as principais mudanças que a gente pode notar nessa maquete? Então, nós podemos ver de imediato o recuo do prédio. Lembrando que a Cadeia Velha ela é demolida entre a década de 10 do século 20 e depois se inicia, em 1922, a construção do atual Palácio Tiradentes. Essa construção vai até 26, ou seja, nós tivemos 4 anos apenas. Bom, além disso, nós vemos uma outra mudança significativa. No passado, a rua principal, que conhecemos hoje como 1º de março, era chamada de Rua Direita. A gente pode encontrar esse nome, por exemplo, em vários dos livros de Machado de Assis. É interessante também a gente contar uma curiosidade. Ao comparar as duas maquetes, existe uma grande lenda no palácio. Como nós podemos conferir, nós temos aquela estátua do Tiradentes que está bem ao centro da maquete e está à frente do palácio na região. Reza a lenda que exatamente o espaço dessa estátua era onde ficava a cela que Tiradentes ficou pelos seus 3 últimos dias, antes, é claro, de ser condenado. A estátua que ainda está aqui, né, aqui no centro do Rio, em frente ao Palácio Tiradentes, portanto, quem passar por aqui pode ver exatamente essa estátua e conhecer mais dessa história, né? Sem dúvida nenhuma. É um grande trabalho do autor Francisco de Andrade. A estátua é toda feita em bronze e tem mais de 4 metros de altura. Agora, Marcele, a gente também observa aqui a presença de bondes, que é onde, na época que surgiu a energia elétrica também, né? Era o transporte mais utilizado naquela época, né? Sem dúvida alguma. Foi o primeiro transporte público, né, do Rio de Janeiro e era muito comum, principalmente nessas ruas centrais do Rio de Janeiro. E também a gente observa que não tem mais os passadiços, né, entre o Paço Imperial e o Palácio Tiradentes. Não havia mais necessidade a partir do momento, é claro, que a República ela transforma esse espaço num espaço ideal para a grandiosidade republicana, né? Tudo que se almeja, tudo que se quer passar como
ideal, valor e simbolismo se encontra nessa região. A gente pode conferir, por exemplo, estudando um pouquinho sobre a Belle Époque carioca, que se inicia no início do século XX. Esse espaço quer dizer Belle Époque carioca, principalmente a grandiosidade e o embelezamento do local. Para conhecer esta e outras histórias sobre a política brasileira, visite o Palácio Tiradentes, Rua 1º de Março, sem número.